Imagine que você está em Marte lutando com baratas super poderosas. Agora imagine quando você está tendo esse problemão por causa das baratas, você descobre que tem traidores no meio de você. É isso que nós vamos ver na parte 8 de Terraformars. Se vocês não viram as partes anteriores que eu trouxe aqui no canal, é importante que você assista, senão você não vai entender nada do que está acontecendo aqui. E eu digo que se você quiser casar e ter um filho com a pessoa que você ama, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa exatamente onde a parte 7 parou, com o capitão da Rússia e da China prestes a se enfrentar. Eles começam uma luta insana ali, sendo que o capitão da China ele tem o DNA de um polvo, que é praticamente um predador natural, digamos assim, do caranguejo, que é o inseto, o bicho que o capitão da Rússia tem o DNA. Mesmo com todos esses contratempos, o capitão da Rússia consegue de certa forma derrotar o capitão da China. Só que quando a situação começa a se converter para o lado da China, os companheiros do capitão da Rússia começam a tentar intervir ali na luta deles. Só que acontece que por algum motivo os membros ali da China eles são extremamente fortes, e isso porque eles nem usaram as vacinas, e mesmo assim eles conseguem derrotar todos os membros da Rússia ali com extrema facilidade. A luta então ela começa a intensificar mais, até que o capitão da China consegue golpear o capitão da Rússia mortalmente. Ele fala que durante todos esses anos de treino ele desenvolveu uma espécie de técnica chamada de impulso. O impulso, praticamente dizendo, seria quando você dá um soco em alguma coisa, o impacto fica nela. Só que com esse impulso, o impacto não só fica naquele objeto que foi golpeado, como ele passa a barreira do som, digamos assim, causando muito mais impacto àquele golpe. E que por causa disso, provavelmente todos os órgãos internos do capitão da Rússia já estavam danificados. Só que mesmo assim ele consegue atacar o capitão da China até mesmo arranca os braços dele, só que ele consegue imobilizar ele com as pernas. Ele fala que para ele cortar o capitão da China no meio seria muito fácil. Acontece que quando os membros da China vão atacar ele, aparece um novo membro da Rússia, que ele tá ali em um caminhão armado com mísseis. Ele fala para todos pararem o tempo para conversarem. Ele começa a conversar com eles, ele fala que toda essa interferência no sistema de comunicação que eles estão tendo é por conta de uma torre que tem ali próximo da base deles. E ele fala que seria simples resolver esse problema de conexão, bastasse que ele destruísse aquela torre. E que caso ele fizesse isso, não só eles teriam comunicação com todo mundo, até com o pessoal da UNASA, como também ficaria claro para o mundo inteiro que é a China que está atrapalhando os planos de conseguir essa cura para todos. E eu não preciso dizer o quão ruim isso seria para a China. O problema é que enquanto eles estão conversando, aparece uma mulher meio transparente ali naquele carro com aquele homem também. E aproveitando essa brecha, um dos membros da China consegue fazer um tremor, fazendo com que aquele carro capote. Só que quando eles vão começar a batalha, alguma coisa ataca eles, alguma coisa muito rápido. Acontece que quando eles estão se perguntando quem que faria aquilo, eles percebem que é uma barata, mas essa barata também está geneticamente modificada. E que o pior de tudo é que ela não tá sozinha ali. Eles tentam reagir, só que essa barata é insanamente rápida, eles não conseguem nem mesmo ver onde ela tá, eles simplesmente são golpeados. E é quando eles percebem que aquela barata tem provavelmente os genes de uma libélula demônio, que é uma libélula que é estupidamente rápida. E eles não só percebem isso, como também parece que as baratas estão mais organizadas. Elas não estão atacando tudo de uma vez. Tem alguns ali que começam sim a atacar eles, só que eles estão sendo mais cuidadosos. É como se eles não estivessem simplesmente atacando sem pensar. O capitão da Rússia percebe que mesmo eles derrotando essas espécies de baratas geneticamente modificadas, que seriam provavelmente os generais do exército das baratas, parece que elas não estão recuando. Elas estão analisando a batalha que as baratas tiveram e começaram a avançar na inteligência, nos modos que eles vão agir agora. Ou seja, eles não estão se rendendo, eles estão atacando agora. A batalha fica bastante intensa porque eles não conseguem derrotar aquelas baratas. E é quando o Ivan começa a atacar aquela barata que tem os genes de uma libélula. Só que quando ela vê a Sanjo, que apareceu para ajudar eles, que tem o DNA de um andorinhão, a barata corre atrás da Sanjo.
Acontece que na vida real, o Andorião ele é praticamente o predador natural dessa libélula. Então na hora que a barata viu ela, por isso que ela começou a atacar ela. Acontece que enquanto tudo isso está acontecendo, o capitão da China junto com o membro dele, eles percebem que tem alguma coisa errada. As baratas parecem estar mais interessados na base deles do que neles mesmos. A Sanjo, percebendo isso, ela começa a fugir daquela barata porque ela não teria força física para derrotar ela. Só que quando as baratas que estão mais para frente, elas começam a se mutilar e os dejetos do corpo delas começam a cair, atrapalhando a visão da Sanjo. É nos dito que, diferente de nós humanos, os insetos enxergam de uma maneira um pouco mais diferente. Então, se nós temos, por exemplo, uma visão curta, assim, que a gente consegue ver as coisas e não reagir a elas, por exemplo, os insetos, principalmente os insetos voadores, como no caso a libélula, eles têm um ponto de vista, digamos assim, um pouco mais abrangente. Então, eles conseguem facilmente se desviar de qualquer ataque, por mais rápido que ele seja. A barata ela até tenta atacar a Sanjo, só que ela consegue desviar. E é revelado que quando o Ivan foi lutar com aquela barata, como ele tem o gene de uma flor demônio, ele causou uma espécie de alucinação naquela barata. O problema é que quando aquelas baratas começam a tentar invadir aquela base da equipe da China, aparece uma mulher ali. E todas as baratas que estão próximas da nave começam a morrer. E o capitão da Rússia percebe o porquê disso. O capitão da Rússia ele comenta que ele sempre achou um pouco estranho todo o desenvolvimento de pesquisa da China, porque parece que eles não estavam compartilhando as informações que eles tinham. E até mesmo surgiu uma espécie de rumor, digamos assim, que eles estavam indo mais além. Eles não estavam somente pegando o DNA de insetos e transmutando em pessoas, eles estavam usando armas biológicas para isso. E ele descobre que aquela garota que está ali, que todas as baratas estão morrendo em volta, ela tem simplesmente o poder de uma bomba radioativa. Ele então manda todo mundo recuar para o mais distante possível daquela garota. Eles conseguem fazer isso. A gente até percebe que os membros da Rússia já estavam preparados para esse tipo de situação, porque eles têm trajes próprios para isso. Só que diferente de todos que estão ali fugindo da equipe russa, eles percebem que tem uma pessoa faltando. E é quando nós descobrimos que um dos membros ali da Rússia, o Alexander, entrou na base, mesmo com esse problema da arma radioativa. O Alexander, ele sabe que vai morrer, só que ele pretende pelo menos concluir a missão dele. É quando nós conhecemos um pouco do passado do Alexander. O Alexander, ele fala que ele sempre foi um garoto bastante inteligente, ele tinha as melhores notas, só que ainda assim ele decidiu não concluir a escola e simplesmente ir para o exército. Ele fez várias missões, ele trabalhou para várias pessoas, só que um dia em específico ele acabou se apaixonando por uma garota. No início, obviamente, a garota não gostou dele, só que com o passar do tempo e vendo a insistência que ele tinha em pelo menos sair com aquela garota, os dois acabaram saindo juntos. Depois de um tempo eles começaram um relacionamento, só que o detalhe é que essa mulher é filha do capitão da Rússia. E o cara era muito casca grossa, ele não gostou nem um pouco do Alexander. Só que depois de um tempo, vendo a insistência do Alexander em ter um relacionamento com a filha dele, ele decidiu aceitar ele na família. Depois de um tempo, a esposa do Alexander até ficou grávida. O problema é que veio essa doença das baratas e que provavelmente ela e o bebê iriam morrer, a menos que eles conseguissem essa cura. Por isso que o Alexander e o capitão da Rússia estão ali. O Alexander, ele começa a entrar naquela base e matar todas as pessoas ali dentro, porque na cabeça dele, se ele derrotar a garota que tem o poder de uma bomba radioativa, todos poderiam voltar e concluir a missão dele. E mesmo ele estando sem máscara e provavelmente não sobrevivendo a toda essa radioatividade, ele decide continuar. Ele de fato dá bastante trabalho para todo mundo ali, porque ele tem os genes de uma espécie de besouro, que não é tão explicado se ele tem alguma diferenciação dos outros tipos de besouro, apenas dito isso, que ele tem o gene de um besouro. E os membros da China, eles começam a entrar em desespero, porque eles não podem farejar onde ele está, porque eles estão de máscara. E eles também não podem usar o sensor de calor deles, por exemplo, por causa da roupa. Então eles sabem que tem alguém infiltrado ali que está matando todo mundo, só que eles não sabem onde essa pessoa está. Depois de muita matança, o Alexander ele consegue encontrar essa garota, só que essa garota, ela é totalmente indefesa. Só que quando o Alexander vai matar ela, os membros da China encontram ele. Todos ali começam uma batalha insana com o Alexander apanha bastante, só que ele continua insistindo, até que ele acaba aplicando várias vacinas de uma vez nele, e como a gente sabe, isso é extremamente grave para as pessoas que fazem isso. No meio da batalha, aquela garota que tem os genes de uma bomba radioativa, ela começa a implorar para o Alexander parar e colocar uma roupa, porque ele vai acabar morrendo naquele estado. Só que aí os membros da China falam
porque ele já tá morto. Depois de tudo isso, nós vemos que as pessoas da China ali estão se organizando um pouco melhor, né, por conta de todo esse imprevisto que teve. E é quando é revelado que o Shokich, ele acordou depois de toda a batalha e o capitão da Rússia tava lá com ele. Ele tava comendo ali alguns alimentos que fizeram com que o braço dele se regenerasse. Ele até reclama que, caramba, ele tá nessa vida há muito tempo servindo a Rússia e ele nunca morre. Só que as pessoas que são mais novas que ele, que tem uma oportunidade, uma vida incrível pela frente, sempre morrem e ele não pode fazer nada para impedir isso. Então, como uma forma de impedir que isso continue acontecendo, ele decide contar tudo que ele sabe pro Shokich. Ele conta que, como eu falei, eles sempre tiveram uma suspeita da equipe chinesa por não estar compartilhando esses dados. E quando eles descobriram que tinha essa possibilidade desse tipo de arma ser, digamos assim, introduzida numa pessoa, eles começaram a pensar o quão longe a Rússia estava avançando nas pesquisas e não compartilhavam. Porque pense, se por exemplo você quisesse matar uma pessoa chefe de uma organização X, você não precisaria entrar lá com várias pessoas sendo sacrificadas no processo. Você basicamente infectaria uma pessoa com esse tipo de poder, a pessoa entraria lá, se aproximaria dessas pessoas e elas morreriam por conta desse poder. Então esse poder é extremamente poderoso. E ele também fala que a diferença deles para os membros da China é que eles querem voltar para casa. Eles querem voltar para casa são e salvo para a família deles. Já os membros da China não têm esse mesmo objetivo. Eles vão concluir mesmo que todos acabem morrendo, e é isso que torna eles mais perigosos. Eles não têm problema nenhum em se matar para concluir essa missão. E é quando nós vemos que uma das bases que estão espalhadas por toda Marte tem uma barata muito grande segurando ela. E é dessa maneira que acaba a parte 8 de Terraform Mars. Terraform Mars, ele continua bastante empolgante. Sim, durante toda a história do mangá você percebe que tinha algumas pessoas que pareciam bastante suspeitas ali, tanto que eles sempre comentaram desse tipo de possibilidade. Só que você não imagina que eles conseguiriam pegar esse tipo de poder e colocar em uma pessoa real, saca? Uma pessoa real é ótimo. Porque na teoria, uma pessoa não consegue ficar perto de objetos radioativos, isso é lógico para todo mundo. Só que saber que existe uma única pessoa, e é especificado isso, só aquela garota resistiu a esse tipo de poder. Então você imagina o quão eles estão avançados nesse tipo de pesquisa e o que mais eles têm na manga. Porque se uma coisa absurda, insana de se pensar dessa já foi feito, qual é o poder dos outros que derrotaram os membros da China sem mesmo usar as vacinas, sabe? Uma coisa que eu acho muito massa nesse mangá é que ele pega um personagem whatever que tava ali na história e ele trabalha esse personagem e faz você se importar com ele em poucas páginas. A gente já conhece o Alexander, a gente viu ele em um lugar ou outro, fazendo um comentário ou outro, a gente pensou que ele era só mais um carinha whatever pra morrer ali quando o roteiro permitisse. Só que o roteiro não só faz isso, como ele trabalha o personagem, ele não é só mais um membro do grupo, ele é um dos membros do grupo, sabe? Então quando ele morre, você sente pena dele. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. Vocês estão curtindo a história de Terraform Mars até aqui? O que vocês acham que vai acontecer no futuro? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de ler bastante. Se você gostou desse vídeo, eu peço pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui. Também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.